você pode perceber elementos importantíssimos para as fundamentações jurídicas tratadas nos tribunais internacionais sobre direitos humanos. No caso da mais recente condenação do Estado brasileiro junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, há elementos brasileiros locais que legitimam a atuação externa. E você precisa conhecer tais elementos para que possa ser cada vez mais preciso nas construções jurídicas que você vai elaborando. É o caso que aconteceu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, a explosão de uma fábrica de fogos, essa questão da vulnerabilidade de milhões de pessoas no Brasil e a realidade geral dos afrodescendentes com inércia recorrente do governo. Assistindo a esse vídeo, você vai receber aí ideias para perceber a importância com respeito aos direitos humanos e a atuação aqui do sistema interamericano na Organização dos Estados Americanos. É um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a relação entre os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos humanos em âmbito interno, aqui em terras verde e amarelas. É um presente a você que se interessa em atuar de forma cada vez mais precisa. Como o caminho de 1000 passos ele começa pelo primeiro, vamos subindo aí nossa escalada junto e aprendendo cada vez mais sobre a efetividade dos direitos humanos. Certamente vai ajudar a transformar a sua vida e a sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades enriquecedoras. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o mestrado e doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará, aqui na UFC, venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas, tudo para crescermos juntos. É algo que me instigou muito mais após ter participado como assessor técnico nas últimas conferências da Organização Internacional do Trabalho lá na Suíça, lá junto ao Palácio das Nações, da Organização das Nações Unidas, no escritório-geral da OIT, o Bureau, em Genebra. E eu convido você para ver os vídeos e entender mais sobre o que eu estou falando aqui no canal. O material é único e com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos do ofício. Isso vem tanto da perspectiva acadêmica quanto na advocacia. Eu antecipo que se você quiser aprender um pouco mais, visite a minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe o seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais, lá o Clóvis Direitos, no Instagram, Clóvis Renato Direitos Humanos, tanto no YouTube quanto no Facebook, e fique informado. Eu estou imensamente feliz com os novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais, e os novos envolvidos nas publicações diárias. Tudo gratuito, em regra, aqui para nós, e vez por outra lançamos um curso que a gente vai para essa manutenção desse sistema. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Acredito que assim a gente pode realmente avançar. Vamos então ao caso do contexto dessa condenação mais recente pela CIDH, a Corte aqui do Brasil, por descumprimento de normas essenciais. E vamos tomar como base aí a sentença da Corte, que contém nada menos que 192 páginas e uma vastidão de elementos que quedam comprovados no processo, até pela própria duração do processo também. Para que você melhor entenda o caso, destaca a sentença que esse caso foi submetido à Corte em 19 de setembro de 2018, quando já veio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
E ela trouxe isso à jurisdição da Corte Interamericana, exatamente como o caso dos empregados da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus e seus familiares contra a República Federativa do Brasil. Começa, por exemplo, dentro das páginas, tratando, por exemplo, para você entender, da explosão da fábrica de fogos. Naquilo, em 11 de dezembro de 1998, aproximadamente ao meio-dia, ocorreu uma explosão na fábrica de Vardo dos Fogos. Segundo consta aí na denúncia do Ministério Público, os donos da fábrica tinham conhecimento de que era perigoso e poderia explodir a qualquer momento e provocar uma tragédia. E embora eles tivessem recebido a autorização do Ministério do Exército, as atividades elas eram realizadas de forma irregular. Isso consta no processo internacional que vem com documentos de âmbito aqui nacional. E como consequência da explosão, morreram nada menos que 60 pessoas e 6 apenas sobreviveram. Dentre as pessoas que perderam a vida se encontravam 40 mulheres, 19 meninas e um menino. Entre as pessoas que sobreviveram, havia 3 mulheres, 2 meninos e uma menina, perfazendo um total de 23 crianças, além de Vitória França da Silva, que diante do grave estado de saúde de sua mãe, que estava grávida, que posteriormente acabou por falecer, nasceu de uma forma prematura em razão da explosão, apresentando por isso aí problemas de saúde. Por isso, e por outro lado, quantas mulheres aí das falecidas se encontravam em estado de gestação? Os corpos das pessoas falecidas apresentaram queimaduras graves e algumas estavam lamentavelmente mutiladas em razão da explosão. As pessoas sobreviventes elas foram atendidas pelo hospital local da cidade de Salvador, que é a capital da Bahia, já que a cidade de Santo Antônio de Jesus não dispunha de um hospital com uma unidade para tratar as pessoas queimadas. No entanto, nenhuma delas, recebeu tratamento médico adequado para que se recuperassem das consequências do acidente. Pasmem, a maioria das sobreviventes sofreu lesões corporais graves, desde a perda auditiva até queimaduras que chegaram a quase 70% do corpo. Uma das sobreviventes da explosão, a Leila Cerqueira dos Santos, ela declarou à corte que teve queimaduras do 3º grau no rosto, nos braços e nas pernas, problemas de inflamação no ouvido, além de muitas dores. Outros 2 sobreviventes, um menino da data aí dos fatos e uma mulher, declararam que não receberam assistência médica para atender, por exemplo, as sequelas da explosão. Veja, a Leila Cerqueira dos Santos, ela relatou, inclusive, que foi resgatada por um casal que a levou ao hospital em Santo Antônio de Jesus em um carro pequeno, sem nenhum tipo de atenção médica. Ela afirmou, ademais ainda, que daquele hospital a transferiram com os demais sobreviventes para o hospital da cidade de Salvador, também sem cuidado médico algum, tão somente tiraram-lhe a roupa. Imagina um corpo com mais de 70% de queimadura. No momento da explosão, a fábrica ela tinha autorização do Ministério do Exército e do município, bem como dispunha do certificado de registro, tem até o número aí no processo, número 381, que foi emitido em 95 e tinha vigência até 31 de dezembro de 98. Mediante aí esse certificado, a empresa foi autorizada a armazenar 20 mil quilos de nitrato de potássio e 2.500 quilos de pólvora negra. No entanto, aí, desde o registro da fábrica de fogos até o momento da explosão, não há notícia de nenhuma atividade de fiscalização levada a cabo pelas autoridades aqui do Brasil. Veja, tanto no que se refere à condição de trabalho, quanto no que concerne ao controle de atividades perigosas. Veja aí a marca da desídia brasileira. Nesse sentido, o Estado afirmou, na audiência pública que foi realizada em 2006, perante a comissão, que havia falhado ao não haver fiscalizado a fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. Veja, e o Estado, quando vai se defender, ainda diz que tem defesa, né? Mas veja que ele tinha assumido. Transcorridos aí 2 dias da explosão no âmbito do processo administrativo,
Em razão aí dessa explosão foi iniciado, o primeiro tenente do Exército, que consta no processo, ele compareceu ao lugar dos fatos e confirmou o depósito de diversos materiais em violação às normas de segurança, tanto quanto ao manejo e o armazenamento aí de explosivos e a guarda de produtos sem autorização, de maneira que procedeu à apreensão, quer dizer, verificar depois fica muito complicado. Em 99, a Polícia Civil procedeu a uma perícia técnica e determinou que a explosão foi causada pela falta de segurança vigente no local, não somente em relação ao armazenamento dos propulsores e acessórios explosivos, mas também pelo fato de o material ter sido indevidamente manipulado por pessoas não capacitadas para trabalhar com explosivos. Olha aí essa desídia, por exemplo, falta de fiscalização. O Comando Militar do Nordeste, no âmbito aí do processo administrativo, ele emitiu um parecer conclusivo no qual expôs que a empresa havia cometido uma série de irregularidades. Veja, uma série de irregularidades. E em 23 de junho de 99, 6 meses depois da explosão, o certificado de registro da fábrica foi cassado. Veja só, 6 meses depois. No entanto, aí consta que até 26 de outubro de 99, o Mário Frois Prazeres Bastos, que era o dono, ele continuava exercendo atividades irregulares de produção de fogos de artifício. Pasme aí com relação aos processos internos, que em relação à explosão de 11 de dezembro de 1988, foram iniciados processos civis, trabalhistas, penais e administrativos. Mas até a data da aprovação do relatório de admissibilidade de mérito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, só haviam sido concluídos os processos na via administrativa e alguns processos trabalhistas, sem que houvesse, por exemplo, conseguido a execução da reparação, nem sequer nos trabalhistas não foi conseguido. Os demais processos, passados mais de 18 anos, se encontram ainda pendentes em diversas etapas. Houve instauração em várias áreas do direito, tais como civil, penal, administrativo, trabalhista e demais. Mas, como a gente está falando, nos processos trabalhistas, por exemplo, os que andam mais rápido no país, aí no âmbito da Justiça do Trabalho, nos anos de 2000 e 2001 foram ajuizadas 76 demandas perante a Justiça do Trabalho de Santo Antônio de Jesus, dos quais 30 foram arquivados definitivamente e outros 46 foram declaradas improcedentes em primeira instância. Pasmem aí com isso. Diante das decisões que declararam improcedentes as demandas, foram interpostos recursos ordinários, em decorrência dos quais o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região deu razão às trabalhadoras da fábrica de fogos e ordenou um novo pronunciamento junto à primeira instância, quer dizer, houve cerceamento de defesa. As novas decisões, elas reconheceram o vínculo empregatício das trabalhadoras com o Mário Frois Prazeres Bastos e declararam parcialmente procedentes 18 das demandas apresentadas e uma totalmente procedente. Veja aí, 6 desses processos trabalhistas permaneceram em arquivo provisório por vários anos, pois não havia sido encontrado bens do condenado Mário Prazeres Bastos que permitissem a sua execução. Só em agosto de 2018, no âmbito do processo trabalhista lá da senhora Leila Cerqueira dos Santos, que foi embargado um bem do senhor Oswaldo Prazeres Bastos, que é o pai do Mário Frois Prazeres Bastos, no montante de equivaleria a R$1.800.000, que seria suficiente para indenizar as vítimas de todas as ações cujas execuções estavam ativas. Veja, há quanto tempo e ainda como, não é? A tramitação perante a comissão, ela ocorreu em fases que são destacadas na sentença. Houve, inclusive, uma audiência pública na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2006, foi emitido um relatório de admissibilidade e mérito, e a notificação aqui do Brasil em 2018, tendo o caso sido apresentado à Corte IDH em setembro de 2018. Veja que na Corte só durou em torno de 2 anos. Ainda em 2018, na Corte, houve a notificação do Brasil e os representantes,
E em 2020 foram apresentadas as alegações e as observações finais que foram escritas e as objeções aqui do Estado aos amigos curiae, que foram indeferidas porque foram colocadas de forma extemporânea fora de prazo. Eles não queriam que tivesse amigos curiae aqui no Brasil. O julgamento ocorreu em sessão virtual em junho de 2020 e a publicação da sentença ocorreu em fins de outubro de 2020. Pasmem, na defesa, o Estado brasileiro aqui, ele pretendeu que a corte se desse por incompetente para julgar o caso e que não foram esgotadas as instâncias internas para que o caso fosse a CIDH, mas os argumentos não foram aceitos, logicamente que não foram aceitos. Conforme a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é competente sim para conhecer do caso lá de Santo Antônio, nos termos do artigo 62.3 da Convenção, em virtude de o Brasil ser Estado parte na Convenção Americana desde 92 e de ter reconhecido a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 10 de dezembro de 98. A Corte, ela reiterou, conforme indicou nos casos aí, trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, Favela Nova Brasília e o povo indígena Chucuru, nos quais o Brasil apresentou o mesmo argumento, que a publicação do relatório de mérito na forma realizada pela comissão não implica a preclusão do caso, nem viola nenhuma norma convencional ou regulamentar, ou seja, nos precedentes que o Brasil já teve condenação, essa mesma fundamentação já tinha sido afastada. Além disso, o Estado ele não demonstrou que a publicação do relatório de mérito ela foi feita de forma diferente do exposto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou que, nesse caso, a publicação tivesse sido feita de forma contrária ao disposto pela Convenção Americana. E é por essa razão aí que o argumento do Estado ele ficou conhecido como improcedente e se desconsiderou a exceção preliminar oposta pelo Brasil, dizendo que a comissão não seria competente e nem a Corte. Eles observam ainda que da Convenção dispõe que para determinar a admissibilidade de uma petição ou a comunicação apresentada à comissão, em conformidade com os artigos 44 e 45 da Convenção, é necessário que tenham sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, conforme os princípios do direito internacional em geral reconhecidos. Veja, mas o Brasil argumenta, mas ele não coloca as exceções e quando argumenta não coloca provas. Além disso, diz a sentença que a Corte elaborou diretrizes claras para analisar uma exceção preliminar baseada em um suposto descumprimento do requisito de esgotamento dos recursos internos. Como a gente falou há pouco, houve muita desídia nesse caso. Em primeiro lugar, a Corte interpretou a exceção como uma defesa disponível para o Estado, pois busca dispensá-lo de responder perante um órgão internacional por atos que lhe sejam imputados antes de haver tido a oportunidade de remediá-los por seus próprios meios. Mas você está vendo que o Estado tinha essa possibilidade. E como meio de defesa, é renunciável expressa ou tacitamente esse requisito. Em segundo lugar, diz a Corte que essa exceção ela deve ser apresentada oportunamente com o objetivo de que o Estado possa exercer o seu direito à defesa. E, em terceiro lugar, a Corte afirmou que o Estado não apresenta essa exceção ligada aí, porque ele deve especificar os recursos internos que ainda não tenham sido esgotados e demonstrar que esses recursos são aplicáveis e efetivos. Mas não foi o que ficou no caso. O que foi apresentado é que o Estado realmente estava sendo ineficiente. Quanto ao momento processual oportuno para apresentar a objeção relativa, por exemplo, à falta de esgotamento dos recursos internos, a Corte Interamericana ela sustentou que esse deve ser o procedimento de admissibilidade perante a comissão, mas o Estado não fez isso a contento. Eles observaram aí que na petição inicial dos representantes, lá em 2001, se alegava a excessiva demora de decisão dos processos judiciais que tramitavam na jurisdição interna, ao passo que o Brasil, em seu escrito de 2005, ainda afirmou que ainda restavam por esgotar vários recursos internos importantes, adequados e eficazes antes que a petição pudesse ser admitida perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ou seja, a própria resposta já estava com mais de 8 anos praticamente, né?
E assim a Corte constatou que o Estado brasileiro, com efeito, ele apresentou a exceção preliminar de falta de esgotamento de recursos internos no momento processual oportuno em suas primeiras ações na tramitação desse processo. Mas, contudo, a comissão alegou que o Estado, durante o procedimento de admissibilidade perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lá em Washington, sobretudo na audiência pública celebrada em 2006, veja um caso de 98, ela declarou que não questionaria a admissibilidade do caso. O Brasil, aqui na sua resposta, ele declarou na audiência perante a Corte, bem como em suas alegações finais escritas, que a declaração em questão se enquadrava no processo de solução amistosa iniciado pelas partes em outubro de 2006. Veja, o caso é de 98. Dessa forma, disse a sentença que cabe à Corte, sim, analisar o conteúdo e as circunstâncias dessa declaração aqui do Brasil. E foi o que ela fez. De acordo com o acervo probatório presente aí no caso, pessoal, a Comissão Interamericana, ela convocou as partes para uma audiência pública para tratar da admissibilidade do caso em 2006. E nessa audiência, a agente aqui do Brasil, ela comunicou a todos os peticionários e membros da comissão que não iriam tratar de nenhuma questão ou contestar a admissibilidade desse caso. Ou seja, o Brasil, na audiência pública, ele assumiu e depois, quando vem formalmente na parte de defesa, ele diz que não caberia. Mediante aí a declaração, o Estado, disse à Corte, não só deixou de alegar a falta de esgotamento de recursos internos ou de apresentar outra objeção à admissibilidade do caso, mas ela declarou expressamente que não questionaria a sua admissibilidade. E, contudo, aí, em outubro, no dia seguinte da declaração, a comissão promoveu uma reunião de trabalho para discutir a possibilidade de iniciar um processo de solução amistosa e o Brasil acabou apresentando elementos contra ele mesmo. A análise do conteúdo da declaração do Estado aqui do Brasil e do momento em que ocorreu, ela permite que a Corte chegue à conclusão de que ocorreu aí na audiência de admissibilidade do caso e previamente ao início do processo de solução amistosa. É importante, porque diz a sentença que após ter o Estado desistido de questionar a admissibilidade do caso subjúdice na audiência pública perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele passou a apresentar perante a Corte a exceção preliminar, a falta de esgotamento dos recursos internos, ou seja, ele agiu de forma contraditória. O exposto ele configura uma mudança de posição previamente assumida pelo Estado que não é admissível segundo o princípio que é ligado aí a esse caso. O tribunal ele lembra que, segundo a prática internacional e conforme a sua jurisprudência, quando uma parte em litígio adota uma atitude determinada que redunda em prejuízo próprio ou em benefício da parte contrária, ela não pode, em virtude do princípio do estupro, assumir outra conduta que seja contraditória com a primeira. Não pode ir contra o que ele mesmo já tinha dito. E dizia aí a Corte que julgou improcedente também essa exceção preliminar de que não havia sido esgotadas as instâncias internas. Pasmem, conforme as provas no processo, a Corte constatou que, no caso, 100 pessoas constantes do anexo 2 aí da sentença foram identificadas como familiares das pessoas supostamente falecidas na explosão ou que elas sobreviveram e, por essa razão, passaram a ser consideradas supostas vítimas, ou seja, delimitaram inclusive na sentença as vítimas. Características relevantes da população da região, por exemplo, de Santo Antônio de Jesus, dão conta de que o município está localizado na região aí do Recôncavo Baiano e se encontra a 187 quilômetros de Salvador, que é a capital do estado da Bahia, às margens de uma das vias mais movimentadas do país. A região do Recôncavo Baiano, conforme a gente pode saber aqui, ela é conhecida por uma significativa presença histórica de pessoas afrodescendentes, devido, em parte, a que no século XVI ela recebeu um grande número de pessoas escravizadas para trabalhar na produção agrícola, especialmente nas lavouras de cana-de-açúcar e no cultivo do tabaco. Pasme aí que, com relação à população, todos os dados foram avaliados pela Corte.
A população afrodescendente no Brasil, inclusive depois da conquista da liberdade, diz aí a própria sentença, ela enfrentou a negação de uma série de direitos por parte do Estado, pois o exercício da cidadania ele era extremamente restrito e os direitos à moradia, à propriedade e à entrada no mercado de trabalho, eles foram dificultados e nós sabemos disso e vemos aqui, temos até decisões do STF aí nesse sentido e normas para tentar diminuir isso. Lá em Santo Antônio, essa questão dos afrodescendentes, por exemplo, a grande parte das pessoas permaneceram em condição de servidão. Durante anos, viram-se imersos aí em relações trabalhistas marcadas pela informalidade e pelo uso aí predominante de mão de obra não qualificada, o que manteve boa parte da população em condições de pobreza, como foi, a gente viu aqui no caso, as pessoas não tinham sequer o vínculo de trabalho reconhecido e nem na Justiça do Trabalho. Segundo um censo realizado aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2010, 76,5% da população de Santo Antônio de Jesus se auto-reconhecia como afrodescendente. Além disso, 38,9% da população lá do local e dos demais municípios do Recôncavo Baiano possuía renda mensal nominal per capita de até meio salário mínimo. Veja, meio salário mínimo. E nesse mesmo sentido, os dados mostram que as pessoas cuja renda era a metade ou a quarta parte do salário mínimo, elas correspondiam, respectivamente, a 42,18% e 16,4% da população de Santo Antônio de Jesus, lá da Bahia. Os dados são tão importantes que, em 2010, 3,3% da população entre 15 a 24 anos não estudava nem trabalhava e 38,9% das pessoas maiores de 18 anos que não haviam concluído a então denominada escola primária, eles executavam trabalhos informais como a produção de fogos de artifício. A esse respeito, o Estado, inclusive, reconheceu na audiência realizada em outubro de 2006, perante a comissão, que há muita pobreza em Santo Antônio de Jesus, razão pela qual muitas famílias trabalham em fábricas clandestinas. Daí a importância da fiscalização e ainda fazem reformas trabalhistas para diminuir isso. Dados extraídos aí do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, referentes ao ano de 2000, constam que 2 anos depois do ocorrido aí de fatos aí ligados a essa explosão, mostra uma situação de vulnerabilidade social aí do município de Santo Antônio de Jesus que permanece, logicamente. Nesse contexto, 65% da população era constituída por pessoas vulneráveis à pobreza e 25,51% das crianças elas viviam em condições de pobreza extrema. Do mesmo modo aí, embora 69% das pessoas maiores de 18 anos estivessem empregadas, 58% desse grupo estava envolvido em trabalho informal e precário. Quanto à produção de fogos de artifício lá no município de Santo Antônio de Jesus, é importante, isso tudo consta na sentença, gente. O Brasil ocupa atualmente o 2º lugar na produção mundial de fogos de artifício, ele fica depois da China, e Santo Antônio de Jesus é a 2ª cidade com maior produção no Brasil e o polo de produção mais importante do Nordeste do país. Não obstante a isso, essa produção se caracteriza pela participação de trabalhadoras e trabalhadores em alto grau de informalidade. Não se sabe exatamente quando teve início a produção em massa de fogos de artifício lá na cidade de Santo Antônio de Jesus, mas existem aí documentos do ano de 1603 que vinculam a cidade à produção de fogos de artifício em virtude da celebração de festas religiosas relacionadas à Igreja Católica. Veja ainda o tanto de mulheres que faleceram, pessoas sem vínculo, mulheres grávidas trabalhando e crianças. Essa produção pirotécnica ela acontece durante todo o ano, mas especialmente para atender às demandas das festividades de junho e às celebrações do fim de ano. Com frequência, a fabricação de fogos de artifício acontece em tendas clandestinas e insalubres que ficam localizadas em regiões periféricas da cidade de Santo Antônio e que carecem das condições mínimas de segurança
que são exigidas para uma atividade dessa natureza, tanto que você viu, estava sem fiscalização alguma praticamente há anos. Além da possibilidade de queimaduras, a atividade pirotécnica, gente, ela implica outros riscos para a saúde do trabalhador, como lesões por esforço repetitivo, irritação ocular e das vias respiratórias superiores e doenças pulmonares. Muita gente que já fica inválido muito cedo. E a produção clandestina e sem respeito às normas de segurança de fogos de artifício, apesar do perigo iminente, ela gera emprego e renda no município, mas dessa maneira acaba com as pessoas, né? Em 2005, estimava-se que 10% da população de 80 mil habitantes sobrevivia com a remuneração proveniente dessa atividade pirotécnica. E outras fontes afirmam que em 2008, entre 10 mil e 15 mil pessoas trabalhavam na produção de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus. Esse é o lugar que teve esse acidente horrível. Será que é acidente, né? Se não tinha fiscalização. Os bairros onde vive a maioria das pessoas trabalhadoras aí dessa fábrica, e, por exemplo, no caso Irmã Dulce, bairro São Paulo, são bairros periféricos de Santo Antônio de Jesus que se caracterizam não só pela pobreza, mas também pela falta de acesso à educação formal. Esses lugares apresentam, ademais, aí, problema de falta de infraestrutura, especialmente em relação ao saneamento básico, e o predomínio de pessoas com baixos níveis de educação e, por conseguinte, com baixíssima renda. Também prevalecem lá problemas estruturais que produzem e reproduzem o trabalho informal e precário de fabricação de traque ou estalo de salão, aquele que é as pedrinhas que a gente joga. A atividade pirotécnica de fabricação de estalo de salão, que distingue aí pelo trabalho feminino, muito mais mulheres, crianças e idosas, ela é marcada por uma intensa precarização, subordinação e exclusão do trabalho formal, dos direitos trabalhistas e da cidadania. Pasmem que as trabalhadoras desse setor, elas são normalmente mulheres que não concluíram o ensino fundamental, que começaram a trabalhar na indústria entre os 10 e os 13 anos de idade e que aprenderam de vizinhos e de familiares sem receber nenhum tipo de capacitação formal para trabalhar com algo tão arriscado como fogos de artifício. Trata de mulheres aí marginalizadas na sociedade, sem outras opções de trabalho. Veja, diz a sentença que as mulheres e as meninas que se dedicam à fabricação de traque, elas trabalham nessa atividade graças à sua habilidade manual aí que as tornam preferidas para esse tipo de trabalho, porque tem que ter a mão pequena, né? Em 98, havia aproximadamente 2 mil mulheres dedicadas à fabricação de fogos de artifício, das quais mais de 60% eram afrodescendentes. Tudo lá em São João, lá na Bahia. Além disso aí, do total de pessoas trabalhando, entre 30% e 40% eram crianças. E são, né? Das provas que constam dos autos, diz a sentença, infere-se que as mulheres introduziam os filhos na fabricação de traque, não só porque isso lhes permitia aumentar a produtividade, mas também porque não tinham aos cuidados de quem deixá-los, logicamente. O trabalho de fabricação de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia, ele não era exclusivamente feminino e também incluía homens, mas em atividades diferentes da produção de traque e em lugares diferentes dos destinados à sua elaboração, por exemplo. Os homens, diz a sentença, em geral, se ocupavam da chamada massa. A produção de fogos de artifício no município, ela se caracterizava por um elevado grau de informalidade, utilização de mão de obra infantil e trabalho de mulheres, inclusive nas próprias casas, e mulheres gestantes, como a gente viu, das que faleceram e que se acidentaram, né? Essencialmente artesanal e com baixíssimo grau de incorporação tecnológica, gente fazendo esse trabalho em casa. Além disso, uma das principais fontes do trabalho do município era e continua sendo a fabricação de fogos de artifício de maneira sumamente arriscada para a vida e a integridade pessoal das trabalhadoras e dos trabalhadores. A ponto da explosão, em 11 de dezembro de 98,
não ter sido, por exemplo, a primeira explosão que acontece lá. E ainda assim o Estado demora em fiscalizar. Em 96, um dos donos da fábrica de fogos, exatamente o Oswaldo Prazeres Bastos, ele foi condenado por um processo penal por uma explosão ocorrida no contexto de suas atividades com fogos de artifício, ou seja, é uma empresa familiar. Também entre 91 e 98, tinham sido registrados 46 mortos no país relacionados a fogos de artifício. O trabalho na fábrica de Vardo dos Fogos é relatado na sentença para você ficar atento, e desse trabalho tem toda uma irregularidade comprovada nos documentos, grande parte da população, enfim, né? Para o vídeo de hoje é importante que você tenha vindo, escutado, prestado atenção, não ficar reproduzindo aí fake news, levando discussões, dizendo que é perseguição, que é questão política, porque são muitos dados, é um trabalho árduo, tantos anos na comissão, 2 audiências públicas, uma na comissão, uma na corte, uma enxurrada de documentos, um quantitativo de provas de desídia nacional, de justiça interna tardia, de injustiças claras, não é? Então, por hoje, né, fico grato pela sua participação, né? Obrigado por estar conosco até aqui. Se inscreva, compartilhe, se envolva, comente. Obrigado e até a próxima.